1 Samuel, capítulo 24. E eu não vou ler assim a parte toda, mas eu vou partes e partes. E no primeiro versículo diz assim: Quando Saul voltou da luta contra os filisteus, soube que Davi estava na região deserta que fica perto da fonte de Jete. Agora eu quero que vocês me ajudem. Saul, na época, ele era o quê? Exatamente, ele era o rei de Israel. Ou seja, ele era o homem mais importante da nação. E quem eram os filisteus? Era o povo inimigo de Israel. Então estava ocorrendo uma luta e os filisteus são um povo contra os israelitas. E quem era Davi? Bom, eu, por exemplo, desde pequenininha, quando, por exemplo, as tias das crianças falavam assim: Davi matou Golias. Então toda vez quando você fala Davi, já vem aquela imagem de Davi, um homem pequenininho, né, que matou o gigante Golias. Mas hoje o que vamos aprender envolve também essa história. Mas nessa época também, Davi era um perseguido político. O que significa ser perseguido político? Saul perseguia. Mas qual a razão de Saul perseguir Davi? O porquê? Saul, ele atingido de ciúmes e inveja, algo muito comum nos dias de hoje, ele acaba perseguindo Davi. E eu posso falar eu mesma, para estar aqui não é fácil. A gente passa por muitas lutas, muitas dificuldades, muitos obstáculos. E eu mesma, não só com amizades, mas com situações dentro da igreja e fora da igreja. Porque a gente acha também que inveja, ciúmes, situações difíceis é só no mundo. Não necessariamente. Na igreja também. Porque quando a gente escolhe Jesus, aí a luta vem. Quando a gente escolhe Jesus, aí a dificuldade vem. Então, quando você se sentir perseguido por colegas, se sentir excluído por colegas, se sentir pressionado, lembre que Deus está contigo. Porque você escolheu Jesus. Então, se você escolheu Jesus, prepara, meu irmão, que a luta vem, e é grande, mas também a vitória é grande. A luta pode vir, mas tem o seu propósito e tem a sua promessa. Então, busque a Deus, como foi dito pela manhã, intimidade. Bom, Davi, ele era reconhecido por todos como homem de guerra. Então, ele era um homem guerreiro. Matou o gigante? Nossa, ele era conhecido como homem guerreiro. E aí Saul perseguia. E um dos motivos também, que na rua tinha um monte de mulheres, né? E gritava: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E isso atingiu o coração de Saul de uma tal forma, com ciúmes, com inveja, com raiva, e começou a persegui-lo. E aí Davi, sem para onde correr, corria para os desertos, se esconder. No versículo 2: Então escolheu 3.000 dos melhores soldados de Israel e foi com eles procurar Davi e os seus homens a leste das rochas dos cabritos selvagens. Bom, já começa com uma atitude de covarde, porque Saul não conseguia enfrentar Davi de frente para frente, um contra um. Ele teve que selecionar 3.000 dos melhores soldados. E Davi, ele tinha total a força bélica de chegar lá para Saul e bater de frente. Ah, quer me matar? Pois eu tenho aqui um exército comigo, eu tenho a minha força bélica, eu posso te matar também. Mas Davi tinha honra. Honra por quê? Saul é rei. E rei é o quê? Rei é ungido do Senhor. Então Davi entendia que o ungido, ele não se toca. Mas, diga uma coisa, pode ter 3.001. Mas se Deus está com esse um, os 3.000 não servem de nada. Porque esse um, ele ganha dos 3.000. Porque a gente crê que Deus é o Todo-Poderoso. Então, quando Ele está com você, pode vir luta, pode vir obstáculos, mas nada vai abalar você. Tenha fé em Cristo. Como diz em Provérbios 16:3, eu gosto muito desse versículo, que diz assim: confia no Senhor, e as tuas obras e os teus pensamentos vão ser realizados. Então confie em Deus, tenha fé nele, que vai se cumprir. E aí,
Saul chamou os 3.000 soldados. E aí estavam na caverna, versículo 3. Saul chegou a uma caverna junto de alguns currais de ovelha, perto da estrada, e entrou ali para satisfazer as suas necessidades. Aconteceu que Davi e os seus homens estavam escondidos mais no fundo da caverna. Então, como que eu tinha dito, Davi, com a perseguição, fugiu para o deserto. E aí, encontrando uma caverna para fazer as suas necessidades, entrou. Então, ele já estava nessa caverna um tempinho. E aí, Saul entrou na caverna, né, para fazer as suas necessidades. E aí, Davi já estava atrás. E os homens falaram assim, eles colocaram Deus no meio e falaram como se fosse uma profecia. Os homens de Davi falaram assim: esta é a sua oportunidade. O Senhor Deus disse que lhe entregaria o seu inimigo e que você poderia fazer com ele o que quisesse. E aí, Davi, com aqueles homens pressionando ele, faz. Deus falou isso, pode fazer. Faz. Pode fazer o que você quiser. E aí, Davi, pela pressão, foi lá, porque os reis antigamente usavam aqueles mantos, e era aqueles mantos longos, assim, de 1,5 metro, 2 metros. E aí, ele abaixando lá, né, para fazer as suas necessidades, Davi foi lá e cortou um pedaço do manto. Só que na mesma hora que ele cortou, o coração dele encheu de remorso. Encheu. E ele ficou com a consciência pesada, ele ficou mal, porque ele sabia o princípio da honra. E aí, ele todo assim, muito mal, com remorso, aí diz aqui no versículo 5. Mas aí a consciência de Davi começou a doer, porque ele havia cortado um pedaço da roupa de Saul. Antes de eu entrar aqui, eu queria dizer uma coisa. Que ciúmes, inveja, perseguição, trabalho contra a sua vida, não vai valer de nada. Cai por terra, porque somos um povo de Deus, filhos de Deus, o povo de Israel, o povo santo que Deus escolheu. Então nada vai cair contra a sua vida. Você crê nisso? Eu estou profetizando que nada vai cair contra a sua vida. Nada. Tenha fé em Cristo. Ele está contigo. E aí Davi cortou o manto, né? Todo com o coração doendo, né? Com remorso, porque ele sabia o que era honra. E aí ele pegou o manto, saiu da caverna correndo. Saul saiu da caverna e ele falou: Davi, Saul começou a chorar. Qual foi a imagem que Davi quis transmitir quando pegou o manto e levantou? Você estava nas minhas mãos, só que eu não fiz nada. Foi isso que Davi quis transmitir. E Saul começou a chorar. Começou a chorar, meu filho. E começou a ver que Davi não era aquela pessoa que ele estava achando que era muito má, que era competitivo, só porque ele matou 10 milhares. E ele começou a cair a ficha dele. Só que tem um orgulho. E o orgulho destrói o homem. O que Saul tinha feito? Selecionou quantos soldados? 3.000. E aí, ele selecionou 3.000. Saul, orgulhoso, ele não ia voltar atrás da sua palavra para falar para os soldados: gente, não precisa mais guerrear, porque Davi é uma pessoa boa. Saul não fez isso e nunca ia fazer, porque o orgulho destruiu ele. E aí ele falou: não, eu não vou. Eu vou manter a minha palavra, porque senão aí que a palavra lá, 10 milhares e milhares, vai se tornar verdadeiro. E aí ele com aquele orgulho falou: não, manter do jeito que tá. Não seja orgulhoso. Porque às vezes as promessas de Deus vêm, as lutas vêm, mas às vezes deve ser humilde. Às vezes não, sempre se deve ser humilde. Grato, nunca orgulhoso. E aí, continuando, Davi, ele tem esse princípio da honra. E saiba que o seu princípio, ele tem que ser mais forte que os sentimentos. Porque eu sempre vou falar isso, porque realmente é verdade. Quando a luta, tentação e pressão de colegas no colégio, pressão de colegas dentro da igreja, às vezes não são as pessoas, mas às vezes o inimigo usa determinadas pessoas para te afastar do propósito.
Você tem que pedir para Deus discernimento em algumas situações, flechas malignas. E eu sou um testemunho. Eu já passei por muitas lutas, tentações, porque eu escolhi Jesus. E eu nunca vou voltar atrás da minha decisão. Eu nasci no berço evangélico, sou muito grata a Deus. Mas você deve se adequar aos seus princípios. O que você aprende dentro da sua casa? O que você aprende assim no lar cristão, na Bíblia Sagrada? Você tem que seguir os seus princípios e não deixar o mundo, não deixar a pressão, não deixar a tentação. Deus, Ele tem um amor incondicional para a sua vida. Mas Ele também não é uma revista de boticário que você vai lá só quando você quer. Quando você vai pegar, por exemplo, uma revista assim, né, de boticário, você vai lá, eu quero tal perfume. Foi, pegou e espera chegar. Mas Deus é algo contínuo, é algo todo dia. Então que você possa entender isso. E Davi, ele seguiu esse princípio. E aí eu pergunto, Davi, ele era chamado como segundo coração de Deus, certo? Mas na Bíblia, em 66 livros, nenhum outro homem ou mulher é chamado como segundo coração de Deus. Sendo que Davi traiu e Davi assassinou. Então como que ele pode ser segundo coração de Deus, sendo que ele teve pecados muito maiores que outros homens? Por que Abraão não pode ser segundo coração de Deus? Por que José não pode ser segundo coração de Deus? Por que João não pode? Por que Moisés não pode? Por que foi Davi? A única coisa que diferencia Davi dos outros é o princípio da honra. Vou falar um negócio. Davi, ele não resistiu à tentação lá de Betseba. E já Davi, ele não resistiu. E aí ele traiu e assassinou Urias, que era esposo dela. E José lá com a esposa de Potifar na casa dela, aquela mulher toda hora o seduzindo, sensualizando, e ele resistiu. Por que ele não pode ser então segundo o coração de Deus? Sendo que ele resistiu à tentação e Davi não. Davi assassinou ainda. O princípio da honra foi muito mais forte em Davi. E por isso ele é chamado como segundo coração de Deus. Você quer ter um coração segundo de Deus? Tenha honra. E eu digo que essa palavra também é para minha vida. E tem até uma... Vou até contar sobre a minha vida. Que eu gosto muito de ler a Bíblia assim que eu acordo. Porque eu sinto que quando eu leio a Bíblia quando eu acordo, meu dia flui. Meu dia, ele é totalmente diferente. Com Deus ao meu lado. Com a Bíblia, sabe? Porque quando vem as lutas, vem obstáculos, vem versículos na minha mente para eu conseguir bater com aquela luta. E eu acordo, né? Eu vou lá, leio minha Bíblia. Aí vai a minha mãe. Samara. Aí eu lá lendo minha Bíblia. Lendo minha Bíblia, mantenho lendo minha Bíblia. Aí vai, segunda, terceira vez. Samara. Aí eu vai pedir alguma coisa, tô até vendo. Aí ela fala assim, Samara, vai lá buscar encomenda lá embaixo. Aí eu assim, bem de boca cheia, falei assim, mãe, eu estou lendo a minha Bíblia. E falei bem assim com boca cheia, porque eu falei assim, se eu falar que eu estou lendo a minha Bíblia, ela vai falar assim, tadinha dela, né? Deixa ela ler a Bíblia dela. Só que minha mãe falou assim, Samara, honra é fazer aquilo que você não quer. E aí a minha ficha caiu. Tava lendo minha Bíblia, o mandamento de Deus é o quê? Honra teu pai e tua mãe. E aí eu fui lá, deixei a minha Bíblia no canto e fui lá buscar a encomenda. E também honrar o pai, mãe, líderes, pastores, autoridades, governo. Porque a gente sabe que tudo isso é permissão de Deus. Porque nenhuma folha cai se Deus não permitir. E agora voltando para Davi, tem uma coisa que ele fez que me deixou assim impactada. Como que Davi fez isso? Por quê? Ele estava no seu palácio, já reinando, lá de boa. Falou, servos, tem alguém
para me honrar na linhagem de Saul? E Saul era o quê? Saul era inimigo de Davi. Aí o servo falou assim: tem sim, tem Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul. Aí eu penso assim: como que uma pessoa sabe que o outro morreu e era inimigo e quis honrar alguém da família? Hoje em dia, ser sincera, eu acho que ninguém faria isso. Honrar a linhagem da família do seu inimigo? Honrar a família daquela pessoa que vocês assim não se deram tão bem? E aí Davi falou assim: pois chama ele, porque ele vai almoçar comigo no palácio. E aí Mefibosete, ele morava numa cidade muito longe, porque ele tinha vergonha de si próprio, porque a babá dele estava correndo uma guerra, e aí a babá dele foi lá, pegou ele no colo e saiu correndo. Só que nesse desespero, ela tropeçou e deixou cair. E nessa caída, ele ficou aleijado. E aí ele não se conformava. Como assim? Um outro dia eu estava na realeza com meu pai, com meu avô, e agora estou aqui, sozinho, isolado. E aí Davi foi lá, chamou ele para almoçar, né, para ter um momento na realeza. E aí Mefibosete foi e teve esse momento com Davi. E aí eu penso: meu Deus. Porque vou até voltar na parte de Davi segundo o coração de Deus. Ele traiu e assassinou. Se ele vivesse hoje em dia, a gente já ficaria assim, ó. Esse aí traiu e assassinou, né? Esse aí não presta. A gente julgaria. Sendo que quem tem esse poder é Deus. E aí, Mefibosete teve esse momento com Davi. E eu percebi que para Davi chegar a esse princípio da honra, porque a honra é uma escada, que você tem que seguir vários mandamentos para alcançar a honra. Primeiro, você deve ser grato. Para que murmurar se você está vivo? Ah, não, porque eu queria tal coisa, porque eu queria viajar, não queria estar aqui em Brasília. Mas Deus te deu o fôlego de vida. Você está vivo. Quando você acorda, você tem que agradecer, porque você está vivo, você está vendo o sol, está vendo a paisagem. Tantas pessoas no hospital, com situações bem piores que a gente, e eu percebo que elas são mais felizes que a gente que está tudo bem. E por que será, né? Porque é grata a vida. Está no momento assim crítico e é grato pela vida. Outro, humilde. Davi era um cara humilde. Se ele fosse todo assim, ele não seria assim como um rei, o maior rei de Israel. E depois vem a honra. Então, o que eu quero dizer para vocês: nunca negocie o princípio da honra. Para Davi, a honra não tinha código de validade. Sempre foi muito contínuo e sempre foi muito presente. E eu quero dizer com vocês que para você também ter honra a Deus e para você honrar os seus líderes, pastores, pai e mãe, você concorda que você tem que ter uma intimidade com Deus. Porque para você seguir o mandamento, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar e buscar. Tem uma frase do Concade que eu levo para minha vida, que realmente toca o meu coração. Porque Deus, ele não quer emocionalismo. Deus, ele quer intimidade e comprometimento. Você pode muito vir aqui no culto, no congresso, e realmente chorar, se derramar, mas você pode fazer essas mesmas coisas dentro do seu quarto. Aleluia. Com a porta fechada, no secreto. Ninguém precisa saber que você está fazendo isso, só Deus, porque é Ele que vai te honrar. E
E quando você faz algo dentro do seu quarto, no secreto, Deus te honra em público. Deus, Ele te honra. Leva isso para a sua vida. Tenha intimidade com Deus. E para ter intimidade também, você tem que ter fé. Fé em Deus. Que Ele pode curar, que Ele pode transformar e que Ele pode fazer o que Ele bem entender. Me diz o seguinte: você entra no barco, eu amo essa frase, você entra no barco e confia no piloto. Você entra no avião, mesmo não conhecendo eles, você confia. E por que não confiar em Deus, sendo que é Ele que comanda a sua vida? Então, a gente tem que ter fé em Deus, que Ele pode cumprir todas as coisas. Tenha fé. Deus é o mesmo que promete, Ele cumpre. Então, creia em Deus. Deus, Ele está na sua vida. Davi, ele era um improvável. Davi, ele morava na casa de Jessé, pai dele, e ele tinha seus irmãos. E aí, quando Samuel, aquele que foi ungir Davi como rei, chegou na casa e Davi estava com suas ovelhas, cuidando de suas ovelhas. Foi o que Deus prometeu a ele. Então ele estava cuidando, sabe, fazendo o seu bom trabalho. E os irmãos lá dentro da casa, porque Deus orientou Samuel que o próximo rei estava na casa de Jessé. E aí Samuel entrou, dentro da casa e viu aqueles irmãos dele todo grandão assim, porque faz força braçal, tudo. E aí Samuel, é um desses, Pô, olha o tamanho, olha a aparência. E aí Samuel foi e Deus negou todos. E aí Jessé falou assim, falta mais um. E aí mandou chamar Davi. Davi veio e foi ungido no meio dos irmãos. Precisou Davi estar lá no pasto lá de ovelhas. Samuel chegou e foi lá correndo. Ele fez isso? Correr para ser ungido? A bênção foi até ele. Ele não precisou correr até a bênção. A bênção foi até ele. Aleluia. Eu profetizo na vida de cada um que a bênção vai chegar na vida de vocês. Vai se tornar grandes médicos aqui, grandes pastores, grandes cantores, grandes missionários, grandes jogadores. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. É o que eu profetizo na vida de vocês. A bênção vai chegar na sua casa e na sua vida. Então, você pode se achar assim, eu sou improvável. Por que Deus pode me usar? Davi, ele era o improvável e tornou o maior rei da nação de Israel. Então, se você se acha improvável, você pode se tornar um grande doutor, conhecido internacionalmente, um grande advogado, um grande pastor, uma grande cantora. Deus sabe de tudo. Busca Deus, tem intimidade. Mas é certo que a luta vem. Mas a vitória também é grande. Porque a gente crê que a gente vai ter uma vida eterna com Deus. Eu estava até vendo uma pregação esses dias com os meus pais. Eu só não lembro o pregador. Mas ele teve a experiência de ir para Israel. E aí ele falou assim que o hotel mais famoso e o hotel mais conhecido é King David. E é Rei Davi. Após 3.000 anos da sua morte, Davi ainda ele é honrado. Ele também diz que tem um túmulo de Davi e faz filas que duram um dia inteiro para ver o túmulo de Davi. Que honra, Você morrer após 3.000 pessoas lembrarem de você. Porque às vezes muitas pessoas morrem e no outro dia segue a vida, No outro dia ninguém lembra mais. Mas quando uma pessoa deixa um legado, deixa o princípio da honra, pode passar o tempo que for, que ainda vai ser lembrado e vai ser honrado. Que você possa crer nisso. Glória. Nunca negocie o princípio da honra. Pode ser difícil, porque como minha mãe diz, honrar é fazer aquilo que você não quer.
E aí, muitas das vezes a gente segue, né, outras linhas, mas nunca segue a palavra de Deus. A gente tem que ter essa intimidade. Acorda, seja grata a Deus, ore, peça a Ele, Senhor, que os seus desejos, que os seus sonhos do seu coração possam vir até a mim no meu coração. E que você possa ser como Davi, um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. E que você possa buscá-lo, que além de emoção, ai, congresso, uhul, congresso, ai, aleluia. Mas que você fale aleluia e glória a Deus no seu quarto também. Amém. Tendo a intimidade com Ele, falando com Ele. Jesus, Ele é o nosso melhor amigo. Amém. Então, quando você quiser, é só chamar. Como diz na música, né? Eu sou teu pai. Deus, Ele é o nosso pai. Deus, Ele é o nosso amigo. Então, quando você precisar, é só chamar. Pode vir luta, pode vir exclusão de colegas, mas Deus sabe de tudo. Deus está contigo. Permissão de Deus. Pode crer nisso, que pode ocorrer várias coisas, mas Deus está com você. E busque a Ele e nunca negocie o princípio da honra. Deus, Ele é o melhor caminho. É um caminho estreito, é um caminho muito difícil, porque a gente sabe, quando a gente está com Deus, não é um mar de rosas. Quem me dera, aceitei Jesus, agora não tenho mais dificuldade. Não. Mas Deus está contigo para te capacitar e fortalecer e passar por esses obstáculos. Porque o inimigo sabe que cada um tem um propósito aqui. O inimigo sabe que cada um tem uma promessa. E sabendo disso, ele não fica feliz. E ele quer vir, encontra brechas, flechas para te abalar. Mas saiba que Deus está na sua vida. Creia, tenha fé, intimidade, comprometimento. Leia a Bíblia. É o melhor livro que tem. É uma palavra viva. Todo dia que você acorda é um novo oxigênio. Você lê, termina e fica naquela calmaria. O dia flui. Porque eu creio e eu vou determinar que anjos do Senhor possam estar na vida de vocês, acampando a casa de cada um e a família de cada um. Glória a Deus. E para finalizar, você é uma peça muito importante para Deus. Então, que você possa crer nisso, nunca, jamais negocie o princípio da honra. E busque a Deus e declare a Ele que você é capaz de passar por lutas e obstáculos, porque Ele está na sua vida. E em qualquer lugar que você for, como diz em Salmos 91, Deus vai com você. Deus está contigo. E eu queria que vocês curvassem a cabeça novamente, que eu vou fazer uma oração direcionada para que o coração de Deus seja os nossos corações também. Senhor Jesus, Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento que compartilhamos, Senhor, a Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada um que está aqui. E que os seus sonhos, que os seus desejos venham nos nossos corações. E que o seu propósito, Senhor, e a sua promessa possam ser cumpridas na vida de cada um. E que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a passar por situações, por momentos, tanto com amizades, com ciúmes, perseguição, exclusão, com situações também dentro da igreja ou fora da igreja. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar cada um e que os nossos corações sejam segundo o seu e que nunca possamos negociar o princípio da honra e sempre, Senhor, evoluir na intimidade, pois o Senhor é o nosso Pai,
E sabemos que quando precisar, é só chamar a tua presença. É só chamar o Senhor. Que o Senhor coloque esse desejo, essa sede, essa fome, Senhor, dentro da tua presença. Pois sabemos que no mundo que vivemos, às vezes passamos por situações que acabam fazendo a gente desistir ou pensar em desistir. Mas que o Senhor esteja com a gente, nos livrando de todas as flechas malignas, de todas as tentações, e que a gente possa honrar o Senhor como deve ser feito, pois o Senhor é santo, o Senhor é poderoso. E que o Senhor possa abençoar, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço.